Pessoal, acaba de chegar uma nova notícia lá dos Estados Unidos que está pegando fogo, está bombástico. Você precisa assistir esse conteúdo até o final para não ficar desinformado. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeos novos aqui para vocês. Vou pedir um grande favorzão para vocês, que é deixar seu like, que ajuda nós demais no nosso canal. Já deixa o seu comentário, o que tá achando do vídeo, de qual cidade você é, porque todos os comentários eu vejo, eu comento e deixo o coraçãozinho também. Vamos deixar aqui os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombástico. Você precisa assistir esse vídeo, assistir essa notícia até o final, porque o Brasil inteiro parou tudo para assistir isso aqui. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. A gente segue falando também do Supremo Tribunal Federal, porque dessa vez não foi o Barroso não, Augusto. Foi o ministro Gilmar Mendes que afirmou lá em Lisboa, durante o Fórum Futuro da Tributação, que os bancos brasileiros interpretam que a Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos, não teria efetividade no Brasil contra instituições financeiras. Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Pois é, começo essa rodada de conversa aqui com todos os nossos comentaristas por ele, Alexandre Garcia, que já está dividindo tela comigo. Boa noite, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Sempre muito bom tê-lo conosco todas as sextas-feiras aqui no Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando a você o seguinte: dá a impressão que o Gilmar Mendes não entendeu que os crimes que levaram, por exemplo, à sanção do ministro Alexandre de Moraes, foram cometidos contra empresas norte-americanas. Parece que ele não entendeu esse pequeno detalhe, que é muito importante, não? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ana, Augusto, Marcília. Ora, Marcília, eu não quero entrar na sua seara, mas a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: será que o ministro Gilmar, lá em Lisboa, acaba de sugerir que, para valer a Magnitsky aqui no Brasil, ela tem que ser submetida ao Supremo para ser validada, né? Bom, outra coisa é óbvio que a lei americana vale lá nos Estados Unidos. Eles vão aplicar lá, eles não vão aplicar aqui. Vão aplicar, se precisar, na filial de um banco brasileiro, no SWIFT de um banco brasileiro, que vai impedi-lo de fazer transações, né? É só experimentar, né? Literalmente pagar para ver. Agora, outra coisa, eu vi aí no noticiário que ele diz que é a possibilidade de fazer uma lei para anular Magnitsky, mas ele não é legislador, ele nem fala pelo Congresso. Aliás, ele está falando aí, parece que ele é porta-voz da FEBRABAN, está falando pelos bancos. Eu nunca vi isso. Eu duvido que no tempo do Nery da Silveira, do Oscar Dias da Silva, do Paulo Brossard, do Célio Borja, né, alguém ia falar em um banco sem ser ministro do Supremo. Mas, enfim, é só sonho de uma noite de verão, né? Magnitsky existe, está aí para ser aplicada dentro do controle, dentro das fronteiras americanas. Aplica ou em Washington, ou em Nova York, na Wall Street, ou lá em Fort Knox, né? Em tudo aquilo que diz respeito ao governo americano, ao poder americano. Claro que não, aqui dentro das nossas fronteiras. Pois é, Ana Paula Henkel, boa noite para você, seja muito bem-vinda. O Alexandre Garcia lembrou muito bem desse detalhe
Nessa semana, Gilmar Mendes fez aquela sugestão de uma articulação entre os três poderes para promulgar uma lei anti-embargo, para tentar se preservar de leis estrangeiras, no caso da Lei Magnitsky. Mas ele falou, mas faltou, como diz aqui a nossa tarja, faltou combinar com os americanos, não? Exatamente, Daniel. Muito boa noite, André Marcília, boa noite, meus queridos mestres Alexandre Garcia, Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência. Ô Daniel, eu sinceramente não sei o que estão colocando na água do Gilmar Mendes, viu? Porque primeiro ele bebe água e chora, se emociona, e agora fala uma barbaridade dessa, né? A União Europeia já tentou colocar supostos freios na Lei Magnitsky com a mesma falácia de que a Lei Magnitsky não se aplicava à União Europeia e, de fato, não se aplica. A Lei Magnitsky se aplica aos Estados Unidos da América. Ponto. Você pode escolher não seguir a lei, mas você vai ter que escolher também que tipo de relação você quer ter com os Estados Unidos da América e suas instituições. Esse é o ponto principal. A Lei Magnitsky não sai das fronteiras dos Estados Unidos da América, sequer chega no Canadá, que é aqui do lado. Mas no mundo virtual, as instituições estão ligadas, principalmente as instituições financeiras. O dólar hoje, todos nós sabemos que é a moeda de mercado no mundo, no globo, a moeda de mercado global, e eles podem escolher simplesmente dar de ombros. Um banco francês pagou bilhões de dólares em multas porque decidiu entrar nessa seara do ministro Gilmar Mendes. A gente fala tanto em Alexandre de Moraes que já vem, né, automático. E pagou uma multa caríssima, bilhões de dólares, e depois pediu desculpas. Não, nós vamos seguir. Portanto, Daniel, eles podem escolher a Lei Magnitsky, mais uma vez, não ataca a soberania brasileira, canadense, italiana. A Lei Magnitsky é uma lei dos americanos, feitas por americanos contra violadores de direitos humanos. Só isso. Você pode escolher se você quer ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado de uma lista de 700 nomes de violadores de direitos humanos, e nessa lista agora tem um brasileiro, Alexandre de Moraes. Pois é, André Marcília, como é que o Brasil poderia fazer uma lei que impeça as empresas americanas de seguirem as determinações dos Estados Unidos? Não tem jeito, né? Não tem jeito, Daniel. E de fato, a gente precisa primeiro entender como é que o Gilmar sabe, né? Então, bancos brasileiros entendem que Magnitsky não se aplica. Gilmar Mendes sabe disso como? Né? O Alexandre levantou bem. Ele fala em nome dos bancos e antes até mesmo disso, ele fala em nome dos bancos a partir de quê? Foi feita uma pesquisa? Ele tem conversado com bancos? A que título que o Gilmar está conversando com os bancos e falando em nome da classe dos banqueiros? Isso é muito estranho a um ministro. Então, acho que já começa esquisita essa história por aí. E depois, que essa questão é sólida, é óbvio que se aplica aqui aos bancos e às empresas, e não apenas se aplica, mas já está aplicada. Nós vimos, por exemplo, o escritório da esposa do ministro Moraes saindo do ar, quer dizer, nem mais querem hospedar o escritório, o site do escritório da esposa do ministro Moraes. Imagina se um site está respeitando a Magnitsky, imagina se um banco não respeitará. É claro que se aplica e já está se aplicando. E como bem disseram aqui os meus colegas, a aplicação da Magnitsky é no exterior a empresas estrangeiras. E essas empresas norte-americanas, estrangeiras, portanto, elas ficam impedidas de negociar com empresas brasileiras que prestam serviços para os sancionados. Então, não há uma possibilidade de fazer uma lei brasileira que interfira na economia dos Estados Unidos. Não há como fazer uma lei brasileira que impeça que os Estados Unidos gerenciem da forma que bem entenderem
as empresas do seu país. É óbvio que isso sim seria atentar contra a soberania daquele país e não do nosso. Então eu não sei se o Gilmar Mendes é ingênuo ou acha que nós é que somos. O ponto é que me parece que o Gilmar está querendo dar um recado. Seja, como disse o Augusto Nunes, a imprensa analógica, essa imprensa oficial que repercute como se verdade fosse as falas dos ministros, seja os próprios bancos, dizendo a eles, olha, nós aqui do STF, em especial eu, ministro Gilmar, espero que vocês, bancos, não apliquem, não nos sancionem, não tragam problemas a nós, ministros. Se assim fizerem, descumprirão a nossa expectativa, nos frustrarão e talvez sofram as consequências. Me parece que é muito mais um recado do que uma ingenuidade do ministro Gilmar. Por que ele não tenta, né? Tenta fazer uma aplicação lá no banco, faz isso aí. Como disse o Alexandre Garcia, parece que ele está agindo como um porta-voz da FEBRABAN. Mas eu queria até trazer um ponto para a nossa discussão, não sei se vocês já repararam, toda vez que o Gilmar Mendes exalta um colega de corte, ele vai lá, bebe água e se emociona muito. Começa a chorar, fica totalmente emotivo. Foi assim quando ele falou do Cristiano Zanin. E a gente se comove também. Claro, evidentemente. Foi assim quando ele falou de Alexandre de Moraes na semana passada. O que tem nessa água que mexe tanto com os sentimentos, com todas as emoções do ministro Gilmar Mendes? Etanol pode ser. Quero te ouvir. Eu acho que é isso. Só acho que é metanol. O Gilmar Mendes ele é capaz de tudo. Né? Falar, aliás, também o Supremo Tribunal Federal tem uma turminha lá que pode ser dividida em duas categorias, os incapazes e os capazes de tudo. Né? Pega quase todo mundo ali. Ele fala qualquer coisa, ele pode falar o contrário daqui a algum tempo, se lhe convier. O Gilmar Mendes, em matéria de compromisso com a coerência, olha, é zero. E quero lembrar que o Gilmar Mendes, fora, eu até mencionei inicialmente, que ele disse que tinha orgulho do STF, do Moraes e do desmonte da Lava Jato, ele também, há pouco tempo, disse isso, ficou por isso mesmo, que ele ouvia todo mundo, que dentro do gabinete dele passava muita gente e que era conhecido o gabinete dele como o Pátio dos Milagres. Até hoje não se explicou o que isso quer dizer. Exato. Agora, o Gilmar Mendes acusou naquela discussão célebre lá com o Barroso, ele acusa o Barroso de ter libertado o Zé Dirceu. E foi ele que deu o último e definitivo aí, habeas corpus para o Zé Dirceu. Primeiro ele acusou, deixou claro que aquilo era crime. Aí ele cometeu. Esse é o Gilmar. Aí, pessoal, vamos para mais uma nova notícia. Tivemos química. Trump surpreende ao dizer que abraçou Lula e ambos querem se reencontrar. Na ONU, o presidente dos Estados Unidos adotou tom amigável e anunciou que teve se encontrar com o petista na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que teve uma química excelente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante um breve encontro nos bastidores da 8ª Assembleia Central das Nações Unidas, em Nova York. Não estivemos muito tempo para falar aqui, por o tipo 20 segundos, mas conversamos e concordamos em conversar na próxima semana. Ele pareceu um homem muito agradável. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Eu gosto de fazer negócio com pessoas de quem gosto, disse Trump em seu discurso, logo após Lula ter ocupado a tribunal da ONU. O presidente norte-americano também anunciou que abraçou Lula nos bastidores do evento e reforçou que um encontro entre os dois será articulado para os próximos dias. Tive ali uma química excelente. E isso foi um bom sinal, acrescentou Trump. As declarações se dão em meio a um momento de tensão diplomática crescendo entre dois países. Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos anunciou uma série de sanções contra autoridades brasileiras, incluindo familiares de ministro
do Supremo Tribunal Federal contra a parte, medidas previstas na Lei Global Magnitsky. Apesar do tom amistoso adotado por Trump em relação a Lula, o discurso do presidente brasileiro na ONU incluiu críticas indiretas às ações do governo norte-americano, sobretudo o que diz a respeito às medidas unilaterais aplicadas contra o Brasil no campo econômico e judiciário. Pessoal, muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Você gostou do nosso conteúdo? Já deixe seu like, já deixe seu comentário, o que achou do conteúdo, porque todos os comentários eu comento, deixa o like. E muito obrigado por chegar até aqui. Até o próximo conteúdo.